Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão: por que afinal as ações de Unipar estão caindo tanto? Será que é uma oportunidade? Veja que elas já acumulam uma queda de 40% nos últimos 6 meses. O que afinal está acontecendo? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E a Unipar, que passou a ser uma small cap queridinha entre os investidores, principalmente por conta da influência do Barsi, que acabou obtendo uma participação muito relevante na empresa de quase 14%, a empresa acabou sofrendo uma queda de 40% nas suas cotações nos últimos 6 meses. E nos últimos 12 meses, essa queda foi de 30%. Veja que aqui no seu topo, a ação chegou a mais de R$100 e no exato momento está cotada abaixo de R$64. Para quem não conhece a Unipar, ela é uma empresa do setor petroquímico, sendo a maior produtora de cloro e soda da América do Sul e a segunda maior na produção de PVC, que é o policloreto de vinila, produzindo também outros derivados. É uma empresa então que é referência no segmento de capital intensivo, fornece para o setor de construção civil, setor de saneamento básico e vários outros. Acontece que muitos ficaram assustados com toda essa queda. Um primeiro ponto que você precisa entender é que a cotação de uma empresa segue os seus resultados, ao menos no médio prazo. Essa convergência entre resultado e cotação em algum momento acaba acontecendo. E se você pegar aqui o ano de 2021 para a Unipar, ela teve um lucro líquido consolidado no quarto trimestre de quase 700 milhões, enquanto no ano de 2021, como um todo, R$2 bilhões. Veja que esse lucro foi muito acima da média histórica da Unipar, representando uma alta de 440% em relação a 2020. Então você já percebeu aqui que se tratava de um ano excepcional para a Unipar e que por isso ela chegou nos seus topos a título de cotação. Agora, no ano de 2022, o último ano, o lucro líquido foi de 1,3 bilhão, ou seja, abaixo desse lucro absurdo de 2 bilhões. Veja que o resultado de 2022 é apenas 65% do resultado de 2021. Isso quer dizer que os resultados caíram 35%. E veja só que não por acaso, se você pegar os últimos 12 meses, as cotações caíram 30%. Veja como isso é importante para o investidor. Mas afinal de contas, Luan, por que houve toda essa queda nos resultados? Lembra que eu falei para vocês que a Unipar, ela produz cloro, soda e PVC? Veja aqui a composição da receita líquida por produto da Unipar. Ou seja, qual a proporção que cada produto tem de representatividade na receita total da empresa, no seu volume total de vendas. No ano de 2021, ano excepcional para a empresa, o cloro e os seus derivados representavam 12%, e no ano de 2022 houve um aumento de apenas 1% nesse sentido. Já a soda representava 26% e no ano de 2022 houve um aumento, e eu já vou explicar por quê, para 37%. Já no caso do PVC, houve uma queda entre um ano e outro, porque no ano de 2021 o PVC representava 62% da receita, está aqui. No ano de 2022 caiu pela metade. E o motivo dessa evolução é a questão do preço, que obviamente se relaciona com a demanda. Então veja o que aconteceu no mundo se você pegar um comparativo entre os anos de 2021 e 2022. Essa linha cinza é justamente o preço do PVC, pegando-se o primeiro trimestre de 2021 ao quarto trimestre de 2022. Já a linha verde é o preço da soda. Veja que então, a soda evoluiu seu preço, ao passo que o PVC teve uma queda forte nos seus preços. Por isso que a soda passou a ter uma maior representatividade em 2022, porque os preços aumentaram, e a empresa obviamente focou mais nesse produto, enquanto que com a queda dos preços do PVC, houve uma queda aqui na receita líquida da empresa. De qualquer forma, você ainda percebe que por mais que a soda tenha aumentado, ainda a maior parte da receita da Unipar é constituída pela venda de PVC. Então a queda do PVC gera obviamente uma queda nos resultados da Unipar. Se você pegar aqui o gráfico do PVC futuro, você vai perceber aqui como o preço acabou disparando, chegando num topo aqui justamente em outubro de 2021. Após isso, a queda foi expressiva e atualmente o preço do PVC está no mesmo preço que vinha sendo praticado nos últimos anos, com bastante estabilidade, inclusive aqui no ano de 2020. Então veja que hoje, aparentemente, o preço do PVC se estabilizou. Só que tem um problema, porque você poderia supor, bom, então chegamos a um suporte do preço do PVC, significa que chegamos também a um suporte de preços das ações de Unipar. Acontece que não é tão simples assim. Hoje o cenário macroeconômico é um tanto quanto desafiador. Diante dos juros elevados do país e no mundo, e também a inflação descontrolada no mundo, estando apenas temporariamente controlada aqui no país, isso gera uma menor demanda por PVC, de tal modo que o PVC pode ainda não ter chegado no seu fundo. Talvez ele queira testar esse fundo aqui embaixo, ou até mesmo aqui embaixo, se os juros permanecerem altos. Outro problema que continua assolando
a Unipar, é justamente o conflito na Ucrânia que quebrou as cadeias de fornecimento, dificultando uma boa performance nos resultados da Unipar. Mas como destacado aqui pelo seu CEO, a boa notícia é que mesmo com esse cenário extremamente adverso, a gente conseguiu entregar no consolidado anual a maior receita líquida e o maior EBITDA da história da Unipar. E veja que a empresa, diante desse cenário, vem mudando a sua estratégia. Abre aspas, começamos a vender mais para a indústria farmacêutica e para a indústria de moda. Além disso, ganhamos share na América do Sul, Europa e Ásia. Outro ponto é que a empresa investiu em modernização e tecnologia, trazendo ganho de eficiência. Ela pretende dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. A companhia anunciou a construção de uma nova fábrica de cloro e soda em Camaçari, ficando pronto em 18 meses. Veja que essa fábrica vai focar em cloro e soda, que são itens que ainda possuem preços em ascensão. Com o novo marco do saneamento básico e suas metas, temos que cloro e a soda poderão ter sua demanda aumentada. E o melhor de tudo é que, por mais que a empresa esteja nesse cenário desafiador, eles estão com uma alavancagem financeira muito controlada, permitindo ainda mais alavancagem para crescer. Veja que a relação dívida líquida sobre EBITDA ainda segue em patamares muito baixos, então a empresa é extremamente segura atualmente, mas com resultados bastante cíclicos. Veja, como eu falei para vocês, que no quarto trimestre a empresa fechou com uma dívida líquida negativa, ou seja, ela ainda tem mais caixa do que dívida. É por isso que você verificou a Unipar distribuindo tantos dividendos. Olha a quantidade de dividendos que ela acabou distribuindo a partir de 2021, 1,4 bilhão de reais, porque ela gerou tanto caixa, mas tanto caixa, inclusive ficando com dívida negativa, que possibilitou um pagamento de dividendos excepcional. E com o Barsi lá na companhia, óbvio que ele exige maiores dividendos. Houve uma queda nos dividendos em 2022, completamente esperado isso aqui. A companhia efetuou pagamentos em 2022 de forma trimestral. Em 2023 já pagou aqui em abril. É provável que os dividendos continuem em queda nesse ano de 2023. Ainda assim, você pode esperar um dividendo próximo de 9 a 10% em Unipar nessas cotações. Portanto, não olhe para esse dividend yield que ele está distorcido por conta da queda nas cotações. Caindo cotação, você distorce o dividend yield. Você precisa olhar para o retorno de dividendos para o ano posterior, então para o ano de 2023. Não esse dividend yield que considera os últimos 12 meses, então pega o ano de 2022. Ademais, veja que esse dividend yield de 20% decorre de um payout de mais 100%, sendo que segundo a política de destinação de resultados da empresa, seu payout mínimo é de 25% do lucro líquido ajustado. Então você pode ter uma redução aí drástica nos dividendos, pelo menos pela metade, razão pela qual eu projetaria no máximo 10% de dividend yield para 2023. Em relação às classes de ações da Unipar, você tem a Unip 6, Unip 3 e a Unip 5. A liquidez da Unip 5 é pífia, R$100 mil por dia de negociação. Esqueça essa classe de ação, que é extremamente ilíquida. Já a liquidez das ordinárias é um pouco melhor, ainda assim é baixa. Abaixo de R$1 milhão eu considero uma liquidez baixa mesmo para o pequeno investidor, até por isso que ela negocia com um pouco mais de desconto em relação ao Unip 6, justamente pela sua falta de liquidez. Já o Unip 6 negocia mais de R$40 milhões por dia, te dá mais segurança, então eu mesmo coloquei a Unip 6 na minha carteira de Small Caps, lá na área de membros associado Mirai. Veja que a queda dos dividendos é muito clara quando você pega aqui R$13,95 em 2022 e até abril de 2023 pagou apenas 1,92. Se você pegar 1,92 e fazer vezes 4 trimestres, você chega a no máximo 7 ou 8 reais, sendo bem otimista em relação ao dividendo de Unipar. 8 reais dividido por um yield mínimo de 8% nessa empresa, você teria um preço teto de R$100. Mas vamos projetar pelo menos 10%. 8 dividido por 0,1, você tem um preço teto de R$80. Esse aqui é meu preço teto em Unip 6. Portanto, até os 80 eu compro o Unip 6. Mas, de novo, não significa que as ações chegaram no seu fundo, justamente por conta do preço PVC. Só que nós vimos que a empresa tem focado mais em cloro e soda. Até o seu projeto de expansão está mais focado em cloro e soda. Então, ela vai começar a reduzir a sua receita na parte de PVC, enquanto os preços desse produto estiverem em queda. Sendo que a empresa ainda mantém uma boa margem líquida, então ela consegue manter a sua eficiência, ela tem um bom ROIC, na verdade excelente, portanto, entrega um excelente retorno sobre patrimônio líquido e sobre capital investido. Contudo, prefiro não olhar para ela como uma empresa de dividendos, mas uma empresa para a carteira de oportunidades, já que o histórico de dividendos dela elevados é muito curto. Começou em 2021. Veja como o dividendo antes era muito baixo. Por isso eu teria cautela ao pensar em Unipar como uma empresa de dividendos. Você só consegue comprar Unipar pensando no ciclo do PVC e também do cloro da soda. E veja só que interessante. Hoje, no gráfico de cotação e lucro, há praticamente uma convergência. Como eu falei para vocês, os resultados caíram e a cotação caiu também. Então a ação não está exatamente
muito, mas muito barata. Ainda assim, negociando um PL de 5 vezes lucro, PL projetado de 6, 7 vezes no ano, a empresa ainda segue com certo desconto. Como eu disse, meu preço teto é de R$80, acima disso não faço compras. Mas hoje, abaixo de 70, acabei aportando um pouquinho na minha carteira de small caps, lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem uma aula completa sobre Bitcoin, você tem uma aula completa sobre a estratégia do Earn Yield, você tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, aulas sobre small caps, aulas sobre indicadores de análise fundamentalista e muito mais, podendo cancelar a qualquer momento. Ou se você preferir, você pode obter uma consultoria de investimentos comigo. Sou consultor de valores imobiliários, analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira, analisar o seu portfólio de forma individual, por escrito ou por vídeo, esclarecendo todas as suas dúvidas como investidor. Basta, para contratar os meus serviços, me mandar uma mensagem ao meu Instagram, cujo link eu deixo aqui embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Para você, Unipar é uma cilada ou uma oportunidade? Eu vejo, abaixo de R$70, como uma oportunidade, mas não uma oportunidade extremamente clara de uma vida toda, mas sim uma boa opção nesses preços. Isso na minha visão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!